Mateus 18, do versículo 1 até o versículo 14. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que aos seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele no monte as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nesta manhã te agradecemos, porque podemos, ó Deus, abrir a tua palavra, porque podemos saber, ó Deus, que o teu Espírito, que habita em nós, prometido pelo teu Filho Jesus, que nos guiaria em toda a verdade, inclusive para lembrarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós te louvamos porque o teu Espírito está neste lugar, e eu suplico ao Senhor que o teu Santo Espírito, ó Deus, trabalhe em nossos corações, fazendo-nos entender a tua santa e profunda palavra, e que isto produza, ó Deus, frutos de transformação na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Existe algum desejo mais legítimo no coração do homem do que o desejo de ser bem-sucedido? Do que o desejo de ser grande? Do que o desejo de fazer algo relevante? Eu afirmo a vocês que esse é um dos primeiros desejos do nosso coração, e um dos últimos. E é um desejo que nós consideramos, humanamente falando, absolutamente legítimo. Afinal de contas, nenhum pai, nenhuma mãe aconselha ao filho: filho, seja pequeno. Filho, faça coisas insignificantes. Filho, seja irrelevante. Nenhum pai faz isso. Não só não faz, como se você voltar a 2 capítulos atrás, aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, uma mãe chega para Jesus, a mãe de 2 apóstolos, e pergunta para Jesus: Jesus, qual dos meus filhos vai ser o maior? Qual que vai assentar à sua direita? Ou seria possível colocar um dos meus filhos à sua direita e o outro à esquerda? E aí Jesus disse: olha, se eles quiserem me seguir, e Jesus se dirige a ele, se eles quiserem me seguir, eles vão ter que se negar a si mesmo, eles vão ter que tomar a cruz deles, eles vão ter que me seguir. E Jesus estava indo em direção à cruz. Então Jesus estava respondendo àquela mãe de uma forma frustrante, porque o caminho de Cristo era o caminho da morte, e quem quisesse segui-lo precisava aprender isso.
E aqui no capítulo 18, curiosamente, o assunto continua o mesmo. Se você ler esta mesma passagem lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, o Evangelho de Marcos vai mostrar que eles tinham viajado o dia inteiro em direção a Cafarnaum. E quando eles chegaram na casa, quando eles se sentaram para descansar, Jesus perguntou para os discípulos: mas sobre o que vocês estavam discutindo lá no caminho? E aí eles falam isso que está aqui no texto, que Mateus registra para nós aqui no capítulo 18. Eles dizem para Jesus: nós estamos querendo saber qual de nós vai ser o maior, ou qual de nós é o maior. E aí, não sei como, não sei se Jesus mandou buscar alguma criança próxima, ou se tinha alguma criança cruzando por ali. Jesus pega aquela criança, coloca no meio do círculo e diz: vocês querem ser grandes? Vocês querem serem realmente relevantes? Então vocês precisam tomar algumas atitudes na vida de vocês. Ele está falando com discípulos, apóstolos. E a primeira frase que Jesus diz para eles é: vocês precisam se converter. Você já imaginou? Volta e meia o pastor pega um texto bíblico e olha para a igreja e fala: irmãos, nós precisamos nos converter. Você vai: mas pastor, só tem gente crente aqui na igreja. Se a gente não fosse crente, a gente estaria em qualquer outro lugar. Ali também, naquele círculo onde Jesus estava, só tinha gente crente. Estavam os apóstolos que estavam trabalhando junto com Jesus. Estavam os discípulos de Jesus que o seguiam, as mulheres que auxiliavam aquela comitiva apostólica. É essa turma que está dentro daquela casa, gente crente, piedosa, religiosa. E Jesus olha para eles e diz o quê? Vocês precisam de conversão. Ele diz no versículo 3: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e aí a segunda expressão, e se tornarem como esta criança, vocês não vão de jeito nenhum entrar no meu reino. Jesus colocou duas condições. E aliás, essas duas condições nada mais são do que uma única, e a única condição mesmo que é imposto para qualquer pessoa realmente entrar no reino dos céus. E a condição está ilustrada na vida da criança. Enquanto eles estavam pensando em quem era o maior e discutindo sobre esse assunto, Jesus se dirige a eles e fala assim: a questão não é quem é maior, a questão é o que é ser maior no reino de Deus. Porque no reino dos homens nós sabemos o que é ser maior, o que é ser importante. Você precisa de poder, você precisa de fazer coisas relevantes, importantes, você precisa adquirir fama, aí você vai ser grande. Mas e no reino de Deus? E nós sabemos, e especialmente vocês que estão aqui na igreja, vocês sabem, e aqueles que estão talvez hoje pela primeira vez, eu quero explicar isso. Isso tudo que nós estamos vivendo, este mundo onde nós vivemos, ele tem os dias contados. Existe um contador regressivo. Esse tempo nosso aqui, ele vai acabar. Ah, pastor, mas são milhares de anos. São milhares de anos, mas isso tem um fim. A palavra do Senhor, do início ao fim, anuncia que o último dia chegará. Que um momento, o Senhor, num momento em que nós não sabemos quando será, num momento o Senhor vai chamar todos a um juízo, e nesse dia, tudo como nós conhecemos hoje, vai acabar. E depois disso, a partir deste momento, o reino de Deus, que já está no mundo, ele será um reino definitivo e absoluto. Este reino dos homens vai cessar. Deus vai fazer novo céu e nova terra, e um reino pleno, eterno, sem os problemas que nós temos hoje, será estabelecido. E os padrões e os princípios e a ética desse reino de Deus não tem nada a ver com a nossa. E Jesus estava preparando os seus apóstolos, os seus discípulos, e Jesus nos prepara através das Escrituras para entendermos como que é a vida neste reino. E nós precisamos aprender, se é que nós queremos ir para lá. E nós vamos ver no texto que Jesus mostra qualquer outra opção, se você não quer ir para lá, ou se você tentar ir pelo caminho errado. Mas quando Jesus fala sobre isso, ele vai mostrar que a humildade é a grande marca desse povo que vai viver neste reino. A humildade é a grande marca daqueles que seguem a Cristo Jesus. E uma vez que essas pessoas têm esse sentimento, têm esse comportamento de humildade, elas definitivamente não estão preocupadas em ser grandes, ou com a discussão que eles tinham: quem é o maior?
A discussão dos apóstolos, na realidade, denunciava um grande problema que eles tinham. E por causa desse problema é que Jesus vai dizer que eles precisavam de conversão. O problema deles era o orgulho, era a arrogância, era a presunção. E esse sempre foi, infelizmente, o grande problema dos religiosos do mundo. Normalmente a gente que faz parte de uma igreja ou de uma denominação, primeiro, nós achamos que a nossa igreja, a nossa denominação é a melhor. Aí já começa a nossa presunção e nossa arrogância. Segundo, nós achamos, e isso é péssimo, que quem abre um caminho de salvação somos nós mesmos pelo nosso comportamento. Jesus veio e morreu naquela cruz para dar uma forcinha, mas não foi para resolver o nosso problema, porque afinal de contas somos nós que buscamos a Deus, porque afinal de contas somos nós que nos pedimos perdão pelos nossos pecados, pagamos castigos pelos nossos pecados, somos nós que oferecemos coisas, presentes a Deus para ganhar alguma coisa de Deus. E infelizmente essa tem sido a marca dos religiosos desde quando existe religião, e não importa qual denominação, não importa qual igreja. Infelizmente, religiosos têm o péssimo hábito de querer fazer troca com Deus. Têm o péssimo hábito de esquecer que eu só posso realmente adquirir alguma coisa de Deus pela misericórdia e pela graça dele, não pelos meus méritos. E então, quando Jesus está tentando explicar isso para aqueles discípulos, ele escolhe a figura de uma criança, e não é por um acaso. Porque a figura da criança traz para nós alguns exemplos que são fabulosos. Primeiro, pensando em humildade. As crianças, enquanto são crianças, elas são essencialmente humildes. Humildes em todas as situações, em toda a amplitude. Por que elas são humildes? Porque, para começo de conversa, elas dependem completamente dos adultos, de seus pais. E elas não têm outro jeito de viver, se não for na total dependência dos seus pais. Elas começam dependendo do mamar, dependendo da troca de roupa, dependendo do embalo para dormir, dependendo do calor do corpo, do afeto, da segurança, do cuidado, dependendo das nossas noites em claro, para que elas possam dormir. Elas dependem completamente. E você não vai encontrar um bebezinho discutindo com o pai e com a mãe, dizendo: eu não preciso de você. Você vai ouvir adolescentes e jovens que já estão se sentindo autônomos, dizendo para o pai e para a mãe: eu não preciso mais de você. E depois a gente vai ficando mais velho e a gente vai ficando mais rabugento, né? E chega lá alguém com cabelo branco, e com cabelo branco começa a ser criança de novo e depender, mas não entende isso, porque o orgulho não deixa. Eu não preciso de ninguém, eu sei me virar sozinho. Mas a criancinha é assim. Este foi o exemplo que Jesus arrumou. A criança é um exemplo de humilhação. Eu falo que o estado de infância é o estado de humilhação, porque é um estado de total dependência. E quando Jesus chama uma criancinha para o meio e diz para os adultos: vocês precisam se converter e se tornar como essa criança, o que Jesus está dizendo é: se vocês querem um dia entrar no reino do meu Pai, vocês terão que entrar como uma criança, como quem depende absoluta e completamente de mim e do meu Pai, porque pelas obras de vocês não vão entrar. Pelos sacrifícios, as penitências, os favores de vocês não vão entrar, porque Deus nunca precisou dos homens, Jesus nunca precisou dos homens e nunca precisará. Engana-se quem quer ser grande dentro de uma igreja, engana-se quem quer ser grande no reino de Deus, porque o reino de Deus é dos pequenos e dos fracos. Porque quem é dono da nossa vida é o Senhor. Quem é dono de tudo que existe é o Senhor. E quem governa todas as coisas é o Senhor. E só pode entrar no reino do Senhor quem o Senhor salva, guarda, sustenta, atrai, dirige e leva até esse reino. E é isso que esse texto mostra. Quando Jesus traz aquela criança e diz: vocês precisam se converter dessa maldade de vocês, dessa religião falida de vocês, e vocês precisam se tornar humildes, e vocês precisam ser como essa criança, se vocês quiserem entrar no meu reino.
E ele vai dar algo interessante ao falar sobre isso. E ele fala assim: olha, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, vocês precisam ser humildes, e vocês precisam entender que as coisas grandes no reino de Deus são as coisas menores. Então alguém poderia achar o seguinte: olha, eu sou um grande pregador, estou falando do Evangelho, estou fazendo algo grande no reino de Deus. E uma outra pessoa podia pensar: eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada, mas se quiser deixar as crianças comigo lá em casa, pode deixar, que eu vou cuidar delas como Jesus cuidou dos seus filhos. Quem fez algo maior? Quem pregou um grande sermão, ou quem recebeu as crianças como quem recebe em nome de Jesus? Sem dúvida nenhuma é o que a Bíblia afirma: quem recebe um pequenino em meu nome. Jesus não disse: vocês serão grandes se vocês pregarem belos sermões, ou se vocês executarem belas músicas, ou se vocês trabalharem diuturnamente numa igreja, limpando, fazendo isso, arrumando, ou se vocês forem ativistas em qualquer dessas ONGs que existe para atender as pessoas. Jesus diz que você é grande e você faz algo de valor quando você atende os pequeninos do Senhor, cuida deles em nome de Jesus Cristo. E aliás, lá no Evangelho de Marcos, Jesus fala sobre a sua missão, e existe alguém maior do que Cristo? Mas ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E é isso que Jesus faz. Ser grande no reino de Deus é exatamente o oposto do que é ser grande no reino dos homens. Ser grande no reino de Deus é ser pequenininho, é ser o último que fala, é ser o primeiro que obedece, é ser o que se humilha e não o que se exalta. E aliás, o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele fala lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, o qual não usurpou ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, deixou a glória e veio habitar entre nós, foi humilhado, mas o Pai o exaltou. E por isso a Bíblia diz: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e Deus vos exaltará. O caminho da salvação e o caminho do povo de Deus, o caminho para ser grande aos olhos de Deus, não é o caminho da glória dos homens, mas é o caminho da humilhação, é o caminho da criança, é o caminho de quem depende. E é interessante essa ideia de dependência, porque a nossa salvação consiste exatamente nisso. Todos nós queremos ser salvos, e eu não acredito que ninguém aqui responderia que quer ir para o inferno, até porque todos aqui têm uma iniciação religiosa. Se eu perguntasse para qualquer um, todos responderiam: eu quero ir para o céu, sem dúvida nenhuma. E como é que nós pensamos que nós vamos chegar nesse céu? Jesus está falando sobre isso. E aliás, aquela comitiva só falava sobre isso, sobre céu, sobre salvação. E o que eles tinham aprendido até então com a religião que eles tinham, é que eles tinham que cumprir um conjunto de leis e de regras para merecer o céu. E esta se tornou a grande arrogância e o grande orgulho dos religiosos daqueles dias, e dos nossos também. O orgulho de achar que o céu é tomado por esforço. E aí o Senhor Jesus disse: não, o céu não é tomado pelo esforço de vocês. O Senhor Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Sabe qual é a nossa classificação? Na nossa dedicação e busca do céu por esforço, Deus olha e fala: estão todos perdidos. Porque é como uma grande maratona. Imagine uma maratona de uma meia maratona, 20 e poucos quilômetros, 23 quilômetros. Imagine que uma pessoa corre 1 quilômetro, outra corre 5, outra corre 10, e a melhor de todas, a melhor, a mais bem preparada, corre 22 quilômetros e 800 metros, e falta apenas 200 para entrar, e a corrida termina. Tanto quem correu 200 metros, 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, ou 22 e 800, todos eles igualmente fracassaram.
E quando o Senhor nos fala sobre salvação, o Senhor nos mostra exatamente isso. Por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, a Bíblia diz que o Senhor, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Isso não significa que existem pessoas mais justas do que outras, mas justo aos padrões de Deus não há um. Portanto, todos se extraviaram, todos se perderam. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho para morrer nessa cruz, porque este sim correu toda a corrida, este sim terminou a maratona, e este sim pode substituir a minha corrida pela dele. A ideia, usando o exemplo da corrida, é que quando o Senhor Jesus morreu nesta cruz e disse, está consumado, Ele ganhou para si o direito de encaixar na corrida dele quem Ele quisesse. Então Ele sobe ao Pai e Ele faz o seguinte: o fulano, o ciclano e o beltrano que o Senhor me deu para correr no lugar deles, eles podem ser considerados vitoriosos, porque eles não chegaram, mas eu cheguei. E aí a resposta do Pai é, ok, mas isso só funciona se eles trocarem a corrida deles pela sua. E é isso que Jesus está dizendo para aqueles discípulos: vocês não são grandes, vocês não têm condição, a única chance de vocês é se vocês se tornarem dependentes como esta criança. Vocês precisam depender completamente de mim. Você tem que desistir dos teus méritos, desistir da tua corrida, desistir das tuas opacas e pequenas vitórias, e você precisa confiar única e exclusivamente na vitória do meu Filho, na minha vitória. O reino de Deus, é isso que Jesus está explicando aqui, o reino de Deus não pode ser tomado por esforço, e ninguém vai no reino de Deus ser grande, sabe por quê? Porque todos vão entrar no reino de Deus pelo mesmo caminho e pela mesma porta. O caminho é Jesus, a porta é Jesus, todos que chegam ao reino de Deus chegam através dele. Então quem é grande no reino de Deus? Que é a pergunta que eles estão fazendo. Quem é o maior no reino de Deus? Jesus está respondendo, o maior no reino sou eu, que vim aqui servir. E vocês só entram nesse reino se vocês forem tão dependentes como uma criança. Nesta manhã nós faremos o batismo de 2 crianças. E nesta manhã, o sermão, a pregação é dessas crianças. Porque essas 2 crianças que serão batizadas aqui, elas representam a essência do que é ser um cristão. Alguém que está sempre nos braços de outro. Alguém que só está vivo e só está subsistindo porque está sendo sustentado por Jesus Cristo. Assim como as mães seguram os seus bebês no colo, assim o Senhor nos sustenta em seus braços. E se você quer ver a vida eterna, e se você quer pisar no céu do Senhor, e se você quer viver na presença do Senhor em delícias perpetuamente, você precisa entender isso. Que o céu não é tomado por esforço, e o reino de Deus não é daqueles que foram grandes nas suas missões, não é daqueles que se tornaram absolutamente relevantes e fortes neste mundo. O reino de Deus é dos fracos, que entenderam que só podem ser salvos se entregarem sua vida completamente a Jesus Cristo. E depois que esta conversão acontece, ainda existem 2 orientações importantes que precisam ser observadas. A partir do versículo 6, ele fala que além de me tornar como uma criança, eu preciso tomar cuidado para não fazer uma outra criança tropeçar. Porque se eu fizer alguém tropeçar, de tal maneira que essa pessoa não venha a conhecer a Cristo e a mensagem do Evangelho, o Senhor vai castigar quem fizer isso. E Jesus, é interessante que Jesus não é, segundo os padrões dos nossos dias, politicamente correto. Você já imaginou um pastor pregando e falando exatamente o que Jesus falou aqui? O povo ia sair, ia reclamar, se brincar, alguns iam abrir um processo contra Jesus, porque falam umas coisas que, por favor, né? Nós estamos todo mundo lutando contra a tendência suicida, e o grande mestre dos mestres vai e diz o quê? Ó, se você fizer tropeçar um dos meus, melhor seria que você pegasse uma pedra, sabe aquelas pedras de moinho, e aquela pedra que os grãos vão entrando ali por baixo, que ela vai amassando, uma roda fica girando, uma pedra que um homem sozinho não consegue levantar. E aí Jesus disse, é melhor você pegar uma corda, amarrar uma pedra no pescoço e jogar no rio. Você fala, nossa, Jesus Cristo,
O Jesus do amor fala isso? Fala, sabe por quê? Porque Jesus Cristo ama com um amor que nós não temos condição de medir os seus filhos, e Ele não terá por inocente alguém que faça tropeçar um dos seus filhos. E fazer tropeçar aqui nesse texto é o seguinte: é você ensinar uma direção equivocada para alguém que o Senhor quer salvar. E ali, vejam como isso faz sentido, eram os apóstolos que estavam ali. Jesus ia morrer, mas esses apóstolos iam continuar pregando. E Jesus está mostrando para eles o seguinte: o caminho do céu é o caminho da humilhação, é o caminho de uma criança. Se vocês ensinarem alguma coisa diferente e fizerem com que alguma pessoa tropece e pegue um caminho que não seja o caminho da humilhação, melhor seria que vocês não tivessem nascido, ou que vocês se suicidassem, do que vocês enganarem, iludirem e levarem, induzirem pessoas a cometer um erro fatal, como o erro de confiar em si mesmo ao invés de confiar em Cristo Jesus. E é nesse sentido que nós temos que julgar, nós temos que questionar, nós temos que investigar a nossa fé, a nossa igreja constantemente, para que a gente não cometa este erro fatal de ensinar algo que seja diferente daquilo que Jesus ensinou. A verdadeira religião e a igreja fiel, ela não está vinculada a uma placa, a um nome. Uma igreja verdadeira e fiel, uma boa igreja para você e para a sua família, é uma igreja que tem este livro, que é a palavra de Deus, como livro áureo. É uma igreja que não negocia nenhum versículo que está aqui, mas ela ensina e ela confia em cada palavra deste livro. Essa é uma boa igreja, seja ela antiga ou seja nova. Esta é a boa igreja. E o nosso papel como filhos de Deus, como pessoas neste mundo, é testar isso. E o nosso papel como cristãos é cuidar do nosso comportamento, para que o nosso comportamento não entre em conflito com aquilo que nós proclamamos de Cristo Jesus. Faz algum sentido você ensinar que o caminho dos céus é o caminho da humildade e da humilhação, e você ser orgulhoso e arrogante? Como é que eu vou poder ensinar para as pessoas que elas precisam ser humildes e confiar de todo o coração em Jesus, se eu não passo de um poço de arrogância e prepotência, um poço de orgulho? Se eu vivo proclamando as minhas obras nas praças para que as pessoas vejam como eu sou grande, como eu sou bom? Como que uma igreja pode ser boa se a igreja fala mais de si mesmo do que de Cristo? Venha para a igreja fulano de tal e você vai ser salvo, e a sua vida vai melhorar. Desde quando alguma igreja melhorou a vida de uma pessoa? Igreja não melhora a vida de ninguém. Quem pode melhorar a nossa vida é só um, e o nome dele é Jesus. E Jesus está dizendo para aqueles apóstolos: vocês precisam ser humildes, porque a humildade é a verdadeira marca de um cristão. Segundo, vocês devem tomar cuidado para não fazer outras pessoas tropeçarem, porque o caminho da salvação é Cristo, não são os homens e nem as igrejas. E aí ele vai para a conclusão a partir do versículo, aliás, antes ainda, nestes versículos 7, 8 e 9, ele faz essa séria ameaça que não pode ser desconsiderada. Não posso passar por isso. A Bíblia fala muito sobre céu, mas na mesma proporção a Bíblia fala sobre inferno, e a gente não gosta de falar desse assunto. Mas hoje eu quero falar sobre esse assunto. Por quê? Porque pais crentes vêm à igreja e batizam seus filhos, porque eles estão preocupados que os seus filhos se tornem cidadãos dos céus, e não aqueles que vão sofrer e angustiar eternamente no inferno. Ao longo de muitos séculos, muitos homens eruditos têm tentado omitir e têm tentado desconstruir a ideia de inferno da sociedade. Tanto é que a maioria das igrejas não toca nesta palavra inferno. As pessoas não falam sobre isso, mas a palavra de Deus fala sobre isso, porque o inferno é a marca, não do amor de Deus, mas o inferno é a marca da justiça de Deus. Como a gente só gosta de falar do amor de Deus
e não da justiça de Deus, a gente simplesmente ignora essa parte das Escrituras e fica só com a parte que fala sobre o amor. Mas não há nada que nos faça desejar mais o céu do que falar sobre o inferno. O Senhor já deu demonstrações da sua justiça e da sua ira muitas vezes. Nenhum arqueólogo nesta terra, seja na geração passada, seja na atual e provavelmente nas próximas, nenhum arqueólogo neste planeta nega que houve uma grande enchente sobre esta terra, que as Escrituras contam como um grande dilúvio. E o que foi esse grande dilúvio? Quando este dilúvio aconteceu, a terra estava tão populosa como ela está hoje. Não sei se eram 7 bilhões de habitantes, mas eram com certeza bilhões de habitantes, fora os outros seres que existiam nessa terra. Mas quando você lê Gênesis, a partir do capítulo 6, você vai ver que Deus ficou tão indignado, e Ele ficou tão irado com esse mundo, que Ele decidiu acabar com tudo. Ele salvou 8 pessoas, 8 seres humanos, e alguns pares dos animais que existem sobre essa terra. De alguns 6 pares, de alguns 3 pares, de alguns um único casal. E a gente fica falando sempre sobre o amor de Deus e esquece que Deus também é justo. E a justiça de Deus é absolutamente implacável. E o que aconteceu no dilúvio foi a manifestação da justiça santa de Deus, que simplesmente extinguiu da face da terra a história de bilhões de pessoas. Quando a gente lê Gênesis capítulo 6, a gente fica pensando, bom, Deus criou no capítulo 1, no capítulo 6 tinha quantas pessoas lá? Umas 20, 30? Não. Do capítulo 1 de Gênesis até o dilúvio, são cerca de 2000 anos. Em 2000 anos, o ser humano, que era muito mais fértil do que é hoje, já tinha enchido esse planeta. Existem escavações hoje, que encontram construções datadas de um tempo pré-diluviano, que simplesmente transmitem a ideia de que havia indústria metalúrgica antes do dilúvio. Se você quer ler mais sobre isso, você pesquise sobre alguns pináculos que existem ainda na região da Turquia, e que são tão profundos que eles atravessam a camada diluviana, e um deles especialmente, tem um metal que não enferruja, que nós não conseguimos produzir até hoje. Ele foi fundido. E essa fundição, ela foi construída antes do dilúvio. Então existia indústria metalúrgica antes do dilúvio. Você tem dúvida que esse planeta estava entupido de gente? E Deus destruiu tudo isso com água. Se você viajar para a Palestina, você vai a uma região que é um ponto turístico, que é o Mar Morto. E em volta do Mar Morto existem desertos de sal, montanhas de sal, área grandiosa, onde só existe sal e enxofre. Sabe o que existia nesses lugares? O que existia nesses lugares era uma cidade impenitente, que experimentou a ira de Deus. Sodoma e Gomorra atingiram a tolerância de Deus, e Deus decidiu puni-las. Mas isso tudo não chega nem perto do que é inferno. Nínive foi uma cidade da Assíria, uma cidade que se ensoberbeceu. Deus mandou um alerta, ela se arrependeu, e Deus permitiu que ela ficasse viva. 100 anos depois, ela novamente se ensoberbeceu e começou a fazer maldades com todos os seus vizinhos. E Deus fortaleceu outros povos, e eles foram com tanta fúria para cima de Nínive, que era a cidade mais linda do Império Assírio, grande, evoluída, cheia de progresso, ela foi destruída. Mas vejam só, Nínive, segundo os livros de história, por volta de 670 a.C., ela era tão bem edificada, tão bem fortalecida, que ela tinha dentro de si recursos para se sustentar durante 20 anos, cercada por todos os lados, porque essa era a grande estratégia militar da época, eram os cercos. Nínive era tão bem preparada para a guerra, que ela era capaz de resistir a 20 anos de cerco, sem ninguém sair e sem ninguém entrar na cidade. E vocês acham que isso tudo deteve a mão de Deus?
Nós vamos começar a estudar na escola dominical sobre o profeta Naum, e o profeta Naum traz uma mensagem da parte de Deus: eu vou destruir Nínive, é o que Deus disse. E a destruição de Nínive foi tão grande, tão terrível, que nem os destroços de Nínive sobraram, de tal maneira que do ano 500 para frente ninguém mais sabia onde foi Nínive. A localização de Nínive foi descoberta agora em 1872, foi o ano que alguns escavadores conseguiram descobrir algumas moedas que pela data identificaram o local onde provavelmente foi Nínive, porque Deus varreu Nínive da face da terra. E tudo isso não chega nem perto do que é o inferno. E Jesus nesse texto está dizendo: se você desvirtuar ou apontar o caminho errado da salvação para alguém, era melhor que você tivesse morrido. E aí a partir daí ele começa a falar de inferno. E ele vai falar por que nós temos que nos tornar como uma criança, nos humilhar e buscar ao Senhor e confiar em Cristo Jesus. Porque quem não faz isso e faz uma outra pessoa tropeçar, ou a si mesmo tropeça, essa pessoa está condenada ao inferno. E aí Jesus fala algumas coisas interessantes. Então tome cuidado da sua vida. Se a tua mão te faz tropeçar, o que Jesus fala para fazer? Corta. E alguns dizem: olha, Jesus falou isso no sentido figurado. Não, não falou no sentido figurado não. Não tem nada nesse texto figurado. Esse texto é uma narrativa de uma história. E esse texto traz um sermão de Jesus. Não tem nada figurado aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se a tua mão for algo tão incontrolável no teu corpo que ela te faz pecar, desce o facão. Se o teu olho, você não consegue controlá-lo, e ele fatalmente te leva a olhar para aquilo que te faz pecar, arranca o olho. Você fala assim: mas como que Jesus fala isso? Bom, pense comigo. Se o teu olho te faz pecar, e o pecado te leva para o inferno, é melhor você perder um olho e ir para o céu. Porque no céu não vai entrar ninguém faltando olho nem pé. Porque nós seremos ressuscitados e transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então o que Jesus está dizendo é: se preocupe menos com essa vida e mais com a eternidade. Se você se preocupar menos com essa vida e mais com a eternidade, você não vai ter problema em abrir mão de coisas que nesta vida podem te impedir de provar a eternidade. É isso que Jesus está dizendo. E isso não é sentido figurado, isso é conclusão que você tira do que Jesus está falando. O que Jesus está falando é que nós vivemos nessa vida extremamente apegados a confortos, a comodidades, a prazeres deste mundo. Prazeres esses que podem nos desvirtuar e nos colocar na contramão do caminho da humilhação, do caminho da salvação. E se isso tem acontecido com você e necessário for que você corte na sua carne para se livrar desses prazeres, é melhor que você faça isso do que você perca a vida eterna. Porque esta vida aqui dura 80, 90 anos e olha, na melhor das hipóteses vai ser puro cansaço. Mas o céu, nós estamos falando de eternidade. Não estamos falando de 70, 80 anos. Nós estamos falando de eternidade. E você não pode negociar a eternidade às custas de alguns prazeres momentâneos da vida. E às vezes a gente acha que essa mensagem é mensagem para não crente. Essa mensagem é para gente crente religiosa, que infelizmente sabe a verdade, mas está brincando com fogo. E então Jesus está falando para os seus apóstolos: cuidado, não se iludam. Esse desejo de ser grande de vocês é um grande pecado, é uma grande arrogância, e isso leva vocês para o inferno. E o inferno é real, e o inferno foi preparado. E da mesma maneira que não há nada que descreva quão magnífico será o céu, também não existe nada nessa terra que descreva quão terrível é o inferno. Lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 25, 26 e 27, o autor da carta aos Hebreus fala sobre: da mesma maneira que existe uma ardente expectativa pelo céu, existe uma horrível e tenebrosa agonia e grande medo pelo inferno. E é bom que isso exista no coração dos homens, porque se eu não tiver medo do inferno, eu não vou andar longe do pecado. Eu vou flertar com o pecado. E se eu flerto com o pecado, eu estou me entregando ao orgulho e à presunção. Estou deixando de ser como uma criança. E aí Jesus conclui essa última parte, que a parábola da ovelha
da centésima ovelha, que a gente sempre usa isolado desse texto. Mas eu não posso ler essa parábola isolado desse texto, porque esta parábola das ovelhas, ela está dizendo o seguinte: ela está dizendo que Jesus veio buscar e salvar o que está perdido. Jesus veio pelos pequeninos. E o grande prazer e a grande alegria do Senhor é salvar gente perdida. E então vejam só, estavam ali uma comitiva de gente que estava disputando e discutindo para saber quem era grande. Aí Jesus chega para eles e fala assim: olha, o pastor perde uma de suas 100 ovelhas, ele larga as 99 no aprisco e vai buscar. E quando ele encontra a sua ovelha que estava perdida, ele sente mais alegria com ela do que com as 99 que ele deixou no aprisco. Aí só falta Jesus dizer: vocês entenderam o que é que eu desenho? Jesus está dizendo: o que me dá prazer não é ficar aqui nessa discussão com vocês para ver quem é o maior. O que me dá prazer é ir atrás daqueles pequeninos que estão perdidos. É uma fala muito importante para nós que somos crentes. O que dá prazer para Deus não são as nossas reuniões. O que dá prazer para Deus não são os nossos encontros aqui. O que dá prazer ao coração de Deus é quando um de nós sai daqui e vai atrás dos pequeninos que estão perdidos nesse mundo. Isso é tão sério que lá em Isaías, no capítulo 1, o Senhor, falando através do profeta Isaías ao povo, diz: as reuniões de vocês me causam enjoo, embrulham o meu estômago. E o Senhor não falou isso só uma vez. Você vai encontrar isso no profeta Ezequiel, você vai encontrar isso no profeta Jeremias, você vai encontrar isso em Miqueias. Não poucas vezes o Senhor viu: as reuniões, os encontros de vocês me causam enjoo, embrulham o meu estômago, por causa da arrogância, do orgulho, da prepotência. Jesus se alegra em ver crianças, pequeninos nas suas mãos, gente que sabe que precisa, gente que sabe que depende. Jesus sente prazer nas almas que são encontradas por aqueles que entendem que o maior ministério das nossas vidas não são essas reuniões, mas é vir aqui se fortalecer para ir buscar quem está nas encostas, quem está nos vales, quem está perdido e precisa ser encontrado. O Senhor Jesus fala sobre isso lá naquelas parábolas da dracma perdida, do filho pródigo, que maior alegria há no céu por uma alma que se converte do que pelo mundo inteiro. Então nesta manhã nós temos muitas lições para a nossa vida, ensejadas pela vida das crianças. Então quando nós estivermos aqui realizando o batismo, que você esteja orando no seu coração, pedindo: Senhor, me ajude a ser como esta criança, que hoje depende inteiramente dos seus pais. Que eu seja assim nas mãos de Jesus e dependa inteiramente dele. E que eu ocupe o meu coração com aquilo que traz alegria ao coração de Deus, e não com os prazeres terríveis desta vida. Que eu ocupe o meu coração em viver a verdadeira religião, que é buscar e achar os que estão perdidos, e não em ficar aqui uns mordiscando os outros, ou querendo bater no peito para mostrar: nós somos uma boa igreja. Nós não somos uma boa igreja. Nenhum de nós é. Nenhuma das igrejas são. A boa e perfeita igreja é a igreja invisível de Jesus Cristo, da qual tomam parte todos aqueles que se fizeram como crianças e confiaram completamente em Cristo, abandonaram seus méritos e confiam 100% nos méritos do Senhor Jesus. Ele é melhor do que tudo, e é nele que eu tenho que confiar, e é dele que eu devo depender, para que jamais eu corra o risco de ir pisar as chamas eternas do inferno. Que você confie em Jesus e entregue sua vida completamente a Ele. Pastor, já sou crente. Eu também. Mas Jesus, volta e meia, chega para a gente e fala: se converta. E nesta manhã o Senhor está fazendo isso. Seja como uma criança, seja humilde e se converta a Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós.